Olá, boa noite. Dois homens são presos por suspeita de torturar aqui em Patos de Minas. Suspeitos de tortura. A motivação pode ser dívida de drogas. Suspeito de furtar carro em Patos de Minas se envolve em acidente na MGC 354 e é preso. E é mais. Mulher fica presa às ferragens em acidente no bairro Caiçaras. Carreta tomba na curva da Catiara. Rompimento da barragem de Fundão completa 7 anos. Operação Piracema segue até o dia 28 de fevereiro. Estudantes de medicina veterinária discutem a importância da preservação ambiental e combate ao tráfico de animais. Alisson Paulinelli é homenageado pelo Sindicato dos Produtores Rurais em Patos de Minas. E escritor patense Lívio Soares lança livro Histórias Familiares. A partir de agora, no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que um acidente foi registrado ontem à noite no bairro Caiçaras, aqui em Patos de Minas. Uma pessoa ficou presa às ferragens e outras 3 ficaram feridas. Este acidente foi registrado aqui na rua Otávio Borges, no cruzamento com a José Augusto de Queiroz, no bairro Caiçaras, aqui em Patos de Minas. A motorista, que dirigia um veículo preto, seguia pela Otávio Borges quando avançou a parada obrigatória e bateu contra um táxi que vinha pela José Augusto. Com a batida, ela também se chocou contra as grades de uma residência, as grades do muro dessa residência. O táxi também ficou tombado na pista. Nele, além do motorista, havia também 2 passageiras. Uma delas ficou presa às ferragens, sendo necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. Ela foi conduzida, então, para o Hospital Regional Antônio Dias. A outra passageira e o motorista também ficaram feridos. Ele apresentava ferimentos no rosto, ela se queixava de dores no corpo e foram conduzidos para a Santa Casa de Misericórdia pelo SAMU, que também atendeu esta ocorrência. A motorista do carro preto que provocou este acidente também se queixava de dores no corpo. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, verificou a documentação de ambos os condutores e dos veículos e apresentava tudo está regular. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Obrigada, Paula. E olha só, outro acidente foi registrado hoje pela manhã no quilômetro 57 da BR-146 na Serra da Catiara, em Serra do Salitre. O motorista de uma carreta ficou ferido. Parte da pista foi interditada. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma carreta carregada com 13 toneladas de soja, que seguia em direção a Araxá, descia a rodovia quando perdeu os freios. O motorista, de 46 anos, perdeu o controle e tombou na pista. Ele ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou a vítima do veículo. O condutor teve fratura exposta em um dos braços e ele foi socorrido consciente por uma ambulância do SAMU. Em seguida, levado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros até um hospital em Uberlândia. Ainda conforme a polícia, o trânsito fluiu apenas em uma pista em cada um dos sentidos durante a manhã. Além disso, a via ficou totalmente interditada para a retirada do veículo por um guincho. Por falar em acidentes, a Polícia Militar Rodoviária deu dicas de como dirigir em segurança na rodovia nesse período chuvoso. Com a chegada do período chuvoso, dirigir exige cuidado redobrado. A Polícia Militar Rodoviária alerta aos condutores que redobrem a atenção e dirijam com mais cuidado sobre a pista molhada. Grande parte dos acidentes nesse período são provocados pela diminuição da visibilidade, velocidade incompatível e falta de atenção e cuidados necessários na condução do veículo. Durante as primeiras chuvas, ocorre um acúmulo de água e sujeira de óleo no asfalto. Com isso, a pista torna-se escorregadia, podendo fazer perder o controle direcional do veículo e ocasionar acidentes. Queda de barreira às margens da pista também podem acontecer. Orientamos aos motoristas que diminuam a velocidade, que transitem de forma moderada, respeitem a distância de segurança do veículo que estiver à sua frente e evitem fazer uma freagem brusca, Somente ultrapasse se estiver segurança suficiente e tome cuidado com o efeito da aquaplanagem.
Pista molhada, acúmulo de água, isso pode ocasionar acidente. Cheque os pneus, cheque os limpadores de para-brisa e também o desembaçador do vidro. Com atitudes preventivas, você irá evitar acidentes. Vale a dica, né? E um capotamento foi registrado ontem próximo ao posto Lagomar na MGC 354. O condutor estava fugindo após furtar um carro na Avenida Marabá, aqui em Patos de Minas. A repórter Paula Mota volta com mais informações. De acordo com as informações, a vítima estacionou o carro na Avenida Marabá para deixar alguns documentos na empresa em que trabalha. O carro ficou aberto e com a chave na ignição. No momento em que o suspeito furtou o veículo e fugiu sentido MGC 354. No entanto, próximo a um posto de combustível na rodovia, esse suspeito acabou perdendo o controle da direção e capotando o veículo. Ele ainda conseguiu fugir em direção a um matagal, mas a polícia militar, durante as diligências, conseguiu prendê-lo. Em conversa com esses policiais, ele declarou que havia saído há pouco tempo do presídio em Paracatu, quando veio para Patos de Minas a pé e chegando aqui, se deparou com este veículo e acabou cometendo este crime. Paula Mota para o jornalismo da NTV. E a seguir, CRLV 2022 começa a ser cobrado neste mês. E homem que estava sendo torturado é resgatado em Patos de Minas. Um lembrete para você, hein? Os proprietários de veículos registrados em Minas Gerais devem ficar atentos para o prazo de exigência do certificado do registro e licenciamento de veículo, o CRLV. A partir deste mês, no dia 21 de novembro, o documento referente ao ano de 2022, no formato digital ou impresso, será considerado documento válido para comprovar a regularidade do veículo. Então fique atento aí, porque a partir de 21 de novembro o documento deste ano passa a ser cobrado. E olha só, as polícias civil e militar resgataram ontem um homem e prenderam 2 pessoas suspeitas de tortura e cárcere privado aqui em Patos de Minas. O fato aconteceu na Rua Santa Bárbara, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Esta ocorrência foi registrada na noite desta sexta-feira em uma ação da Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar, que realizaram aí durante a ocorrência o resgate deste homem que estava sendo vítima de tortura por 2 criminosos. Eu conversei com o delegado Luiz Mauro Sampaio a respeito de como se deu essa ocorrência e a prisão destes suspeitos. Primeiramente, um trabalho de excelência da Polícia Militar, que assim que recebeu uma denúncia com relação à possibilidade de um indivíduo estar sendo sequestrado e torturado no local, a Polícia Militar chegou até o local e também entrou em contato com a Polícia Civil. A equipe da Polícia Civil foi ao local, juntamente com a perícia, e lá constatou que existia um indivíduo que estaria amarrado com fios e panos em uma cadeira. E junto a esse indivíduo, 2 outros indivíduos, além de um cutelo, alguns fios desencapados que estariam sendo usados para iniciar uma sessão da tortura, ou já teriam iniciado, na verdade, porque a tortura já poderia ter tudo até moral. E nós então conseguimos desvencilhar esse rapaz que estava preso nessa cadeira, assim como foi feita a prisão dos outros indivíduos, dos 2 outros indivíduos. Por conta disso, nós iniciamos então as investigações lá naquele mesmo momento e conseguimos algumas informações, essas que já estão no bojo de todo o inquérito policial que já se inicia. No momento da prisão, né, desses 2 indivíduos, houve aí uma tentativa de fuga? Como que se deu também a prisão deles? Não, eles se encontravam lá no local, não tentaram a fuga, até porque foram surpreendidos pela ação rápida da Polícia Militar, que foi a primeira a chegar no local. E depois nós conversamos com todos esses indivíduos, além de outras pessoas que passaram informações para a gente, para que a gente pudesse então fazer um procedimento célere, mas ao mesmo tempo com um acúmulo grande de elementos indicativos de uma autoria delitiva para esse crime. Várias pessoas estão sendo ouvidas e a partir disso aí vai ser entregue ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que se dê o andamento normal desse caso, desse flagrante.
mas isso não vai implicar em nada na continuidade das investigações, para que a gente possa verificar a existência eventual de outras pessoas que participaram desse crime, seja auxiliando materialmente, monetariamente, seja auxiliando com a indução ou instigando esses indivíduos que já estavam lá na casa a praticar o crime. Tudo isso aí vai ser revelado de acordo com o andamento das investigações que a Polícia Civil, como sempre vem fazendo, através de todos os delegados da Polícia Civil, vem fazendo um trabalho de excelência, buscando realmente coibir esse tipo de delito e qualquer outro delito que venha acontecer na cidade. Podem responder pelo delito de tortura, cárcere privado, tortura, podem responder também por outros delitos, como o delito de organização criminosa, caso isso seja ventilado e verificado posteriormente. Tudo isso aí pode ser aquilatado às ações que eles fizeram. O certo é que, mais uma vez, um trabalho em comum e um trabalho de cooperação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, vai chegar a um bom termo, ou seja, a um termo de levar maior segurança à sociedade, a uma sensação de segurança maior, é a sociedade que tanto precisa. E nós pedimos àquelas pessoas que se encontram em suas residências, que verifiquem crimes que estejam acontecendo, ou que já aconteceram, seja agora ou há muito tempo, que procurem a Polícia Civil para passar essas informações, ou que procurem a Polícia Militar para também passar as informações necessárias para que a gente possa desvencilhar alguns crimes de homicídio que já aconteceram na cidade de Patos de Minas e outros delitos que podem estar ocorrendo. Então é isso, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, continuam nestes trabalhos para identificar e localizar outros suspeitos que possam estar envolvidos nesta ocorrência. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Obrigada, Paula. E olha só, a primeira PAC feminina do país está em Minas, na cidade de Itaúna, no centro-oeste do estado. O modelo humanizado de cumprimento de penas é uma das poucas alternativas inovadoras no sistema prisional em 50 anos. E no caso das mulheres, faz ainda mais diferença. Vejam agora histórias de mulheres que recuperaram a autoestima e venceram a depressão e se comprometeram a mudar de vida. Eu não sabia, era ler. Eu estou estudando, esse vestidinho. Eu vim aprender aqui. Eu gostei porque eu não sabia me falar, fazer meu nome, aprendi meu nome aqui também. No dia que eu cheguei da APIEP, eu fui muito bem recebida pela Joyce. E aqui eu tenho todos os cuidados. Lá eu queria morrer, aqui eu quero viver. O artigo 11 da Lei de Execução Penal diz que detentos devem receber assistência material, jurídica, à saúde, educacional, social e religiosa. E a lei está contemplada nas APACs. Acompanhamos um dia na rotina da unidade feminina de Itaúna. Essa PAC é a primeira no mundo a receber exclusivamente mulheres. A Elisângela já está aqui há pouco mais de 2 anos e encontrou no modelo uma oportunidade de recuperação. Quando eu cheguei uma pessoa bem complicada, porque quando a gente vem do sistema prisional, a gente vem muito maltratada. Então a gente tem um processo de adaptação. Eu passei por esse processo de adaptação e hoje eu posso dizer que a minha mudança, ela tanto por fora, tanto por dentro, espiritualmente, ela está 100%. Sabe? A casa, as pessoas ajudam a gente a ter essa mudança, não coloca a gente para baixo, sempre levanta a nossa autoestima, sabe? Deixa a gente sempre positivo. Aqui na PAC Itaúna são 40 recuperandas, em regime fechado e semiaberto. Além do trabalho diário, elas têm acesso a cursos profissionalizantes, assistência médica e psicológica. E cumprir as obrigações pode ajudar na redução da pena. E quanto mais rápido o detento cumpre a pena, mais rápido ele deixa o sistema prisional, e isso ajuda a diminuir a população carcerária. No Brasil, equilibrar essa equação é realmente importante, porque o país tem um enorme déficit de vagas nos presídios. Outra vantagem da pena humanizada é que ela custa menos para os cofres públicos em comparação com o sistema prisional tradicional. Um gasto atualizado hoje, uma presa no sistema comum, ela custa R$ 4.500. Tem todo aquele aparato, segurança, armamento, né, que a gente já conhece e vê, que é o do sistema convencional. Já no método APAC, uma recuperanda aqui hoje, ela custa em média de R$ 1.500 mensal. Você vê que há uma diferença gritante de custeio. Por que dessa diferença? Porque, ao contrário do sistema comum,
ele precisa de toda uma estrutura ao entorno da presa. Aqui é o contrário. Toda a estrutura, quem faz acontecer são elas que limpam, são elas que cozinham, elas são coajudantes na segurança, na disciplina, né? São elas que trancam as celas, são elas que abrem, são elas que ajudam na produção de relatórios, elas que fazem a limpeza, são elas que lavam as próprias roupas, organizam a cela, né? O contato com a base familiar também é um trabalho realizado pelas associações. Para essa socióloga, esse é um fator fundamental para o sucesso na ressocialização. Quem são os presos que conseguem sobreviver e que têm menor chance de reincidência? Exatamente aqueles presos que o encarceramento não significa para eles uma dissolução do vínculo familiar e comunitário. Eu acho bom aqui por conta de um ambiente também, né, digno, humano, para minha família estar vindo, poder me ver. Eles são bem tratados aqui. Eu tenho um filhinho de 4 anos que me espera lá fora. E aqui eu quero ter uma oportunidade de mudar a minha vida, de reconstruir tudo o que eu perdi. E quero, quero mostrar a melhora para todos eles também, entendeu? Os cursos, as atividades laborais e o convívio em comunidade trazem muitos benefícios para quem está no sistema em busca de recuperação. Você cria pequenas mudanças de hábito para se ter uma mudança de comportamento. Para a socióloga Ludmila Ribeiro, as APACs cumprem a função de fornecer a dignidade aos recuperandos. Isso já é parte importante no processo de ressocialização. Ela também aponta a importância de um acompanhamento mais de perto do trabalho realizado pelas associações. Então, quais são os critérios de nomeação da direção, quais são os critérios de repensar essa direção e como é que a própria APAC controla o seu próprio método, né? Assim, pensando numa lógica bem, e aí talvez seja o meu viés, né? Eu trabalho muito com teoria das organizações. Então, teoria das organizações tem lá a questão das franquias. Você vai abrir uma franquia, tem todo o controle do modelo de gestão, porque tem que ter a mesma aparência, se é comida tem que ter o mesmo sabor, então isso significa que o processo de produção do alimento precisa ser rigorosamente o mesmo. Então a lógica da APAC também deveria ser essa, mas será que é mesmo? Será que esses APACs todos funcionam da mesma maneira? O tribunal ele investe pesado no segmento APAC, porque, como eu disse antes, isso representa uma redução de índices de criminalidade, isso representa um tratamento humanizado, e não é demais dizer que para os juízes de execução penal e corregedores de unidades prisionais é extremamente desgastante e desconfortável visitar uma unidade prisional onde as pessoas estão sofrendo, seja com tratamentos desumanos, seja com alimentação inadequada, seja com ausência de camas, seja com ausência de espaço, para ter também um momento mínimo de convívio ali, na visitação com seus familiares e assim por diante. O encarceramento não é uma sentença final na vida de ninguém. Quando a pessoa volta à liberdade, é importante que ela tenha consciência do erro para não repeti-lo e ferramentas para se reintegrar à sociedade. No final da nossa visita na APAC Itaúna, tivemos um belo exemplo disso. A Ianca recebeu uma progressão de pena e agora vai passar para o semiaberto, com possibilidade de, aos poucos, trilhar um novo destino. E era o momento que eu tava esperando agora, esperar pra mim em casa, né? Começar tudo de novo. Começar tudo de novo, né? Fazer tudo diferente. Obrigado, Ianca. Parabéns, tá? A seguir, Operação Piracema está em andamento em Minas Gerais e alunos de medicina veterinária discutem a importância da preservação ambiental. No dia 5 de novembro de 2015, há exatamente 7 anos, a barragem de Fundão, em Mariana, se rompeu, destruindo a localidade de Bento Rodrigues com um verdadeiro tsunami de lama. A tragédia mudou a história da mineração em Minas Gerais.
As famílias atingidas não voltaram para Novo Bento. A ameaça das barragens continua tirando o sono dos mineiros. Falta pouco para o seu Antônio se mudar para a casa nova. Uma vida que daqui em diante será bem diferente. E aqui não vai ter poder criar nada, nem galinha, nem mais nada, né? A gente sempre foi da roça. Aqui não vai, ficou muito pequeno, né? Aí não tem como ter galinha, ter porcos, nada. As pessoas precisavam de uma casa, às vezes, um pouco maior e fazia uma compensação entre a área que ele tinha e a área da casa. E o contrário também. Às vezes a casa podia... Eu acho que só tem um caso ou dois que as casas eram maiores e aí fez algum tipo de acerto diferente em relação a isso. Mas a decisão sempre foi dessas pessoas, de todos os atingidos, agora a gente chama de futuros moradores. E das 162 casas que tiveram projetos aprovados no novo distrito, mais de 70 já foram concluídas. Outras 83 estão em construção. A previsão da Fundação Renova é que até o final de dezembro deste ano, 120 casas sejam entregues às famílias atingidas pelo rompimento da barragem. Mas tem moradores do Antigo Bento que ainda nem tiveram a construção da casa nova iniciada. Eles discordam do projeto e não entraram em acordo com a Renova. É o caso da Sandra, que vive numa casa alugada e hoje vende salgados em Mariana. Ela tinha um amplo bar, referência em Bento Rodrigues, que foi destruído pela lama. Dei ideias para eles de como seria o projeto Bar da Sandra, né? Mais no altinho, igual era. E as mesas mais visíveis pro lado da praça. Aí eu dei essa ideia para eles, aí eles levaram minhas ideias para voltar com elas. Aí no eles voltar com o meu projeto, eu vi que estava ficando o Bar da Sandra tipo no estacionamento, num porão. Falei, não. Bar da Sandra não vai voltar assim, não. Quando você repara um dano, você tem que repará-lo tanto quanto possível, nem sempre isso é possível, né, à situação anterior vivenciada pela pessoa. Então, nesse caso, como as pessoas alegam, né, que a casa tinha uma determinada estrutura, tinha área para cultivo, né, e essa é uma exigência dessas pessoas, é uma exigência justa e que deve ser cumprida pela mineradora. Manuel foi um dos que ficaram sem suas plantações e sem ter como produzir. E lá o que acontecia? A gente chupava uma laranja, vou jogar essa semente aqui. A semente nascia, você colocava ela num saquinho, numa lata, e ia para plantar em outro lugar. Ou do contrário, você comprava uma muda e plantava. Isso se tivesse acontecido há mais tempo, a gente já estava colhendo, né? Uma fruta que a gente plantou. Isso até hoje nada e a gente sabe lá quando. A Fundação Renova admitiu que não há pomares e nem áreas para o cultivo nas casas do Novo Bento. Mas diz que a agricultura familiar terá espaço assim que o novo distrito estiver concluído. Todos os itens que existiam, tipo horta, pomar, galinheiro, ou eles vão ser pagos para que a pessoa faça uma autogestão e ela mesma construa, ou a Renova vai implementar esses itens de produção, né, de produção em quintal, em quintais amplos e também nos sítios. E haverá uma assistência técnica e extensão rural durante alguns anos para acompanhar essa produção dessas famílias. O prazo inicial informado pela Fundação Renova para a entrega das residências era março de 2019. O cronograma sofreu atraso por causa da pandemia. 47 moradores que tiveram a casa já concluída não poderão se mudar. Eles morreram ao longo da construção do novo distrito. E muitas delas faleceram vítimas de doenças psíquicas, muitas delas com depressão, aguardando uma solução para o problema. Entraram em depressão e simplesmente sucumbiram. Algumas, as casas já estão prontas, tem um senhor, que é o senhor Albertino, ele faleceu, o neto dele faleceu no dia do rompimento, o filho dele faleceu de depressão e ele faleceu no ano passado. Pouco mais adiante, em Barra Longa, moradores atingidos pela lama também aguardam até hoje uma solução. Maria Helena e o marido não têm como voltar a produzir por causa do empobrecimento do solo que ainda armazena o rejeito do minério.
Eu trabalhava, fazia merenda para fora, fazia salgado, vendia banana em Mariana, as frutas, a gente, né, de vez em quando vendia lá. Minha renda foi afetada, eu não recebi nada, né? É difícil demais, meu filho. Só quem passou, meu filho, que sabe. Aí toda vez que chove também já fica com o coração na mão, né? Que o rio é bem aqui perto. Passados 7 anos do rompimento da barragem de Fundão, o medo agora se transfere para uma outra comunidade a poucos quilômetros adiante. No pequeno distrito de Antônio Pereira, que pertence a Ouro Preto, as ruas já foram todas sinalizadas com placas de rota de fuga. Sempre tá vivendo com esse medo, né? Eu tenho 17 anos aqui dentro de Antônio Pereira, 27 anos aqui dentro de Antônio Pereira, e até uns anos atrás não tinha, antes das barragens estourar, não tinha muita cisma. Eu gosto muito do lugar, gosto muito da população aqui, todo mundo tem amizade, todo mundo, e a gente sente assim meio ameaçado com esses problemas dessas barragens aí, né? O que a gente precisa, no primeiro momento, é que haja garantia, não apenas por parte das próprias mineradoras, que são responsáveis por essas barragens, mas especialmente do poder público, que tem a obrigação legal de fiscalizar essas barragens e verificar se de fato elas apresentam ou não apresentam situação de risco de um novo desastre, de um rompimento. A barragem de Doutor, que fica em Antônio Pereira, pertence à mineradora Vale. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a estrutura se enquadra na categoria de risco alto, com nível de emergência 1. Procurada a Vale, nós procuramos, mas ainda não deu retorno. Olha só, gente, a Operação Piracema começou no dia 1º deste mês em Minas Gerais. A pesca está proibida até o dia 28 de fevereiro de 2023. Durante esse período, ocorre a migração dos peixes para a desova e reprodução das espécies. O principal objetivo é proteger a fauna e flora aquáticas. Nesse período, é proibida a captura de espécies nativas, tais como dourado, curimba, piau, mandi, surubim, matrinchã, dentre outros. Nesse período, a pesca se limita apenas à captura de espécies não nativas, tais como tilápia, pagre africano, carpa, tucunaré, dentre outros. A cota do pescador também é reduzida, passando apenas para 3 quilos mais um exemplar por jornada, sendo permitido apenas a utilização de equipamentos como linha de mão, anzol, chumbada, caniço simples, carretilha, mulinete, entre outros. Nesse período, não é permitida a utilização de equipamentos como redes e tarrafas, que costumeiramente são utilizadas na realização de pesca profissional. Também não é permitida a realização de pesca na modalidade subaquática. Veja os principais locais onde a pesca fica proibida: nas lagoas marginais temporárias ou permanentes, nos cursos d'água cuja lâmina d'água possua largura igual ou inferior a 20 metros no momento da fiscalização, a menos de 500 metros de confluências e desembocaduras de rios, lagoas, canais e tubulações de esgoto, no rio Abaeté e seus afluentes, de sua nascente até a sua desembocadura no rio São Francisco, no rio da Prata, de sua nascente até a sua foz no rio Paracatu, no município de Lagoa Grande, a menos de 1.000 metros a montante e a jusante de cachoeiras e corredeiras situadas na bacia do São Francisco e a menos de 1.500 metros para as situadas nas bacias do Rio Grande e Paranaíba, a menos de 1.000 metros a montante e a jusante das barragens de reservatórios de empreendimento hidrelétricos situados na bacia do São Francisco e a menos de 1.500 metros a jusantes daqueles situados nas bacias do Rio Grande e Paranaíba. O pescador que foi encontrado com espécies nativas, realizando ato de pesca em local proibido ou utilizando aparelho não permitido, incorrerá em multa e crime ambiental, como pena prevista de detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ainda ambas as penas cumulativamente, bem como perda de todo o material da embarcação e do pescado.
Pescador, tome nota. Em Minas Gerais, a pesca é regulamentada nesse período por 3 portarias do IER, sendo a portaria 154, 155 e 156. Cada uma com tratativas específicas para a respectiva bacia hidrográfica. Nos ajude na preservação. Assim, você evitará ser sancionado por crimes e infrações administrativas que possa vir a cometer. E alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Patos de Minas promoveram hoje o evento Dia da Natureza. Eles falaram sobre a importância da preservação da natureza e do combate ao tráfico de animais. A atividade desenvolvida na manhã deste sábado no Parque do Mocambo pelos alunos do 6º período de Medicina Veterinária do Unipam faz parte da disciplina Projeto Integrador e visa, além de promover o ensino sobre a fauna silvestre aos alunos, informar a população da importância de se preservar e proteger os animais. O projeto integrador do 6º período da veterinária, ele tem como objetivo transmitir informações para a população a respeito da conservação da fauna. E aí a gente começa a disciplina capacitando os alunos, falando sobre esse assunto, porque não é um assunto tão falado assim dentro do curso de Medicina Veterinária, a parte de conservação de fauna silvestre. Então a gente passa ali mais ou menos um mês preparando os alunos sobre o assunto. E durante esse mês eles vão tendo ideias de projetos que possam ser realizados para levar essas informações à comunidade. Eles dão ideias de vários projetos, eles votam, dão notas para esses projetos, votam neles e a gente escolhe os melhores votados pelos alunos para realizar. 3 temas foram selecionados para a apresentação deste sábado: o tráfico de animais, doenças consideradas zoonoses e poluição das águas. A Maria Paula foi uma das alunas responsáveis por abordar sobre o tráfico de animais. A gente gostaria de abordar bastante com relação ao tráfico de animais, que é considerado ilegal, né? E a gente realmente informar a população que a gente precisa conscientizar essa natureza, esses animais, deixar eles no seu habitat natural, para que a gente possa assim, conservar as espécies e também prevenir, né, a extinção das mesmas. Já a Ana Paula falou sobre a poluição das águas, abordou os principais tipos de poluição e falou ainda sobre o tratamento de esgoto em nosso município. Nós trouxemos os principais tipos de poluição, que são a biológica, a física e a química. E trouxemos também alguns dados sobre quantidade de resíduos que são tirados todos os anos das praias do Brasil, nosso litoral. Aqui em Patos de Minas, infelizmente, não é 100% do esgoto que é tratado. Então, nós trouxemos também, por exemplo, o bairro industrial. Não tem nada de esgoto ainda sendo tratado. Então, assim, isso é uma problemática muito grande para a nossa cidade. Nós temos aqui o córrego do Monjolo, que é um córrego poluído, que é um córrego que recebe esgoto. Então, nós trouxemos um pouco sobre isso, trouxemos algumas reportagens sobre Patos de Minas, sobre morte de peixe no Rio Paranaíba. E é uma problemática que nós temos que tratar, né? Começar nas crianças até os adultos. Nós trouxemos também pesca de lixo para poder fazer incentivo para as crianças, uma rede com alguns tipos de lixo são tirados todos os dias também nas nossas águas. A parte de zoonoses ficou por conta do grupo de Leonan e esclareceu como são transmitidas essas doenças e o que podemos fazer para proteger a nós mesmos e aos animais dessas enfermidades. Então, a gente tentou selecionar as doenças mais comuns aqui da região, focando nos saguis e nos psitacídeos, que são os animais silvestres que as pessoas têm mais contato. A gente selecionou, e a varíola dos macacos é um tema que está em alta, não é necessariamente relacionado com essas espécies, mas um tema que está bastante em alta aí. A gente selecionou 4 zoonoses, a varíola dos macacos, a salmonelose, a clamidiose e o herpes vírus, que é uma coisa também que até os seres humanos podem passar para os saguis. Pode até matar os saguis, que muita gente não conhece. O intuito do trabalho é desmistificar um pouco das coisas que saem sobre as zoonoses e relatar também para as pessoas ficarem atentas que podem sim ser uma forma de perigo. Os animais podem transmitir doenças para os seres humanos. Mas é buscando conhecimento, fazendo tudo certo para não ter um alarme excessivo e causar pânico das pessoas. Por meio de tinta e luz negra, ele demonstrou
como a transmissão de doenças ocorre por contato físico, mostrando que mesmo invisível a olho nu, podemos estar contaminados e contaminar outras pessoas e animais. Em outra área, cartazes informativos sobre as doenças selecionadas. Num outro espaço, podemos observar como são tratados os animais vítimas de tráfico e ainda uma atividade de pesca para incentivar a preservação ambiental e a retirada dos lixos que poluem as nossas águas. Tudo isso também para formar profissionais e cidadãos capacitados a proteger nossa fauna e flora. Esse assunto, como eu falei, né, é pouco abordado ainda nos cursos de veterinária do Brasil inteiro, o assunto de conservação de fauna, de medicina de animais selvagens, mas é uma área onde a gente precisa de muita gente boa se formando, né? No Brasil a gente tem uma biodiversidade enorme, tem uma carência muito grande de veterinários, a gente tem muito biólogo, muito ecólogo, mas os veterinários não saem, na maioria das vezes, capacitados. Então 2 ou 3 que saiam aqui capacitados, que façam estágios em zoológicos, que façam estágios em setas, já vão influenciar muito na população, né? A seguir, produtores do Alto Paranaíba comemoram conquista de selo de origem e qualidade para diversos produtos. E o Sindicato dos Produtores Rurais homenageia o agrônomo Alisson Paulinelli. Produtores rurais de São Gotardo e de cidades próximas aqui no Alto Paranaíba comemoram a conquista do selo de origem e qualidade para a produção local de alho, batata, cenoura e abacate. A certificação concedida pelo SEBRAE traz vantagens junto para os produtores e também para os consumidores, que conseguem identificar com facilidade a origem e a qualidade dos produtos. O solo, clima, relevo e alta tecnologia são os fatores que contribuíram para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial aprovar a indicação geográfica para a região de São Gotardo. A indicação de procedência, que é uma espécie de indicação geográfica, ela tem a ver com a reputação com que a região ficou famosa. Então, no caso, por exemplo, da região de São Gotardo, ela é uma indicação de procedência, porque ela comprovou que ela ficou famosa, essa região, pela produção de hortifruti, a denominação de origem, já necessita de algo a mais, não tem a ver com a reputação ou a fama que a região teve. Tem a ver com o meio geográfico, né? Então, tem que ter características especiais no meio geográfico, aquela região tem que ter características de solo, ou de relevo, ou de clima, que influenciam na produção daquele determinado produto ou na prestação de determinado serviço. A região destaca-se no cultivo de abacate, alho, café e cenoura. Só a produção de cenoura gira em torno de 15 milhões ao ano, ocupando uma área superior a 300 hectares. O reconhecimento é visto como promissor para os produtores da região. Nós somos muito conhecidos no Brasil todo, né, como produtores de hortifruti de muita qualidade, com bastante regularidade, né? Porém, esse selo ele vem para formalizar mesmo, né, esse reconhecimento. E nós estamos bastante contentes e vemos que no futuro próximo a gente pode estar capitalizando em cima dessa conquista nossa. Um produto que ele é produzido pelo IG e que usa o selo adequadamente é um produto diferenciado junto ao mercado. Primeiro, porque há um controle da produção, esse produto ele é garantido, ele segue um padrão de qualidade reconhecido, que está dentro desse caderno de especificações técnicas e é com certeza um produto de qualidade diferenciada. E essa qualidade diferenciada e essa reputação que a região tem poderá também gerar uma agregação de valor no produto para o produtor. Um projeto que coloca a região como destaque no estado. Nós temos lá hoje a maior produção de alho do estado de Minas Gerais, uma área de plantio de alho maior que 1.000 hectares.
né? Nós hoje produzimos 84% do alho consumido em Minas Gerais, é produzido naquela região. Nós temos produção de abacate, produção de batata, produção de cenoura, produção de repolho. E o interessante, uma alta qualidade, com a tecnologia de ponta, com agricultura de precisão, com irrigação. Então, essa indicação geográfica vem, principalmente para esses 400 produtores que vão ser beneficiados, trazer um selo, não só de qualidade, mas também um selo que vai coibir fraudes de outros produtos que possam estar sendo comercializados vindo de fora do estado e que não tem essa indicação, não tem essa qualidade. Para Minas Gerais, isso é importantíssimo. O setor gera naquela região mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Nós temos uma cadeia produtiva forte, um agronegócio que gera renda, que gera emprego. Reconhecido como o pai da nova agricultura brasileira, o agrônomo Alisson Paulinelli foi homenageado ontem pelo Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Patos de Minas. Um busto dele foi instalado na entrada principal do Memorial do Milho. Alisson é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras. Especializou-se em estudos sobre o potencial da região do Cerrado para a produção agrícola. É visto como líder da Revolução Tropical Sustentável, que permitiu que o Brasil fosse autossuficiente na produção de alimentos. Seus feitos impactaram positivamente o agronegócio e a vida de muitos produtores rurais. Ele fez com que o Cerrado produzisse uma terra completamente desacreditada e hoje é o maior potencial que nós temos no Cerrado Mineiro, são as terras na qual o Alisson Paulinelli, juntamente com a Embrapa e outros centros de pesquisa, fez com que a terra tornasse extremamente fértil. Ele foi secretário da Agricultura, ministro da Agricultura, foi um deputado constituinte que brigou muito pela interiorização, valorização do homem do campo, né? Interiorização do desenvolvimento. E vejam bem, na minha opinião, quando nós tínhamos um Brasil, no começo da década de 70, que importava 30% dos alimentos que consumia, tinha um cerrado que estava aí, não valia nada, não servia, né? E ele liderou a inversão disso, com obras como implantação da Embrapa, os programas de desenvolvimento do Cerrado, que representaram a mudança de um país que tinha a população e a economia na costa, no litoral, e hoje o Brasil é um Brasil integrado. Por motivos de saúde, o homenageado não pôde comparecer na cerimônia, mas mandou Paulo Romano, seu amigo de longa data, como seu representante. Profunda gratidão pela oportunidade, né, de representar o nosso ex-ministro, grande líder brasileiro, Alisson Paulinelli, né, mas também pelo fato de que a homenagem que se presta a ele é algo que foge do tradicional, é algo que fica eternizado, né? Numa escultura, né? Num material que é para durar séculos. E a homenagem que se faz a ele, na minha opinião, é muito justa. Porque eu considero Alisson Paulinelli um dos mais importantes brasileiros vivos. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a revelação do busto do ex-ministro da Agricultura, obra produzida pelo artista Nilson Bisol. A técnica empregada foi a modelagem na argila e molde no gesso. O complemento desse tipo de imagem pode envolver o uso do bronze, da fibra ou do cimento, que foi o material usado na escultura. Para dar a tonalidade dourada foi aplicada tinta e resina. Nilson ficou honrado em ser o artista escolhido para este feito. O Alisson Paulinelli ele tem uma representação muito grande na minha cidade, que é Primavera do Leste. Ele, na década de 74, ele esteve nessa região, que não era cidade ainda, né? E ele doou 4 fazendas, então onde que ela desenvolveu a cidade de Primavera do Leste. E lá eu já fiz uma escultura, né, um busto homenageando ele.
Aí o sindicato daqui de Patos de Minas me convidou daí para fazer esse segundo busto para o seu Alisson, que eu tive o maior prazer e tenho a maior gratidão por ele ser, nós o consideramos o pai da agricultura do Cerrado. A seguir, você vai conhecer a fabricação do polvilho artesanal em Conceição de Ouros. E o escritor patense Lívio Soares lança seu 9º livro. Foi lançado ontem o livro Histórias Familiares, escrito pelo patense Lívio Soares. Este é o seu 9º livro. Lívio Soares de Medeiros é patense, formado em letras. Leciona inglês e português. É também fotógrafo e escritor. O título escolhido para o novo livro foi Histórias Familiares. Segundo ele, o livro trata-se de uma literatura e não relata as histórias da sua família, mas se inspirou sim em acontecimentos observados no dia a dia. A minha intenção há muito tempo era escrever histórias que tivessem uma temática familiar e eu ficava adiando esse plano, essa intenção. E um pouquinho antes da pandemia eu arregacei as mangas, por assim dizer, e decidi escrever o livro. São 19 histórias com temática familiar, mas a intenção é fazer literatura. São histórias que eu inventei, mas evidentemente histórias calcadas na realidade. A inspiração para tantas histórias vem de seu hábito de ler. Sempre convivi muito com a literatura. Eu, desde a infância, li muito e também logo na pré-adolescência eu comecei a escrever. E assim tem sido desde então. Eu creio que as ideias vêm exatamente das leituras. Eu até digo que se eu não leio, eu não tenho ideia. E o oposto também vale. Quanto mais eu leio, mais ideias eu tenho. Então comigo é assim que funciona. As ideias vêm a partir das leituras que eu realizo. Na atualidade, poucas pessoas mantêm o hábito de ler livros com frequência, o que desafia os escritores, que precisam se preocupar muito com a qualidade de suas obras e nas formas de publicação. Mas existem formas para enfrentar essas dificuldades. É necessário persistência e dedicação. É difícil fazer literatura em meio a um ambiente de pouca leitura, mas isso não é um ambiente patense, é um ambiente brasileiro. O brasileiro no todo, ele lê muito pouco. Mas ao mesmo tempo eu entendo que não é motivo para que a gente não escreva, não é motivo, não é desculpa para que a gente não publique. É preciso escrever, é preciso publicar por duas razões. A primeira é pessoal. É algo que me agrada, eu tenho prazer, isso me faz bem. E por fim, é mais aquela coisa de a gente está aqui para criar, é por aí. Uma tradição indígena ancestral e deliciosa começa a ganhar destaque no sul de Minas. Você vai conhecer agora a fabricação do polvilho artesanal de Conceição do Ouros. Tecnologia e tradição se misturam nesta fábrica de polvilho que tem 30 anos. Ela fica na cidade de Conceição dos Ouros, sul de Minas. Grande parte do conhecimento sobre como fabricar o polvilho vem de antigamente. O processo é todo artesanal. Inclui fermentação de até 60 dias em grandes tanques e secagem ao sol. O produto não leva nenhum aditivo. O produtor de polvilho aqui, o fabricante de polvilho aqui da nossa região, que é a origem dele, a base dele, ele traz isso muito forte para ele, né? Ele sabe, ele tem o tato, ele conhece quando o polvilho está azedo, quando ele não está azedo, quando ele vai, desde a mandioca, quando a mandioca chega, se tem muito amido, se não tem muito amido. Enfim, é uma sabedoria dentro dessa produção, naturalmente é deles. A fábrica é uma das maiores da região. Além dela, outras também salvaguardam um jeito de fabricar polvilho que é único. Toda essa tradição na produção do polvilho artesanal levou a cidade de Conceição dos Ouros a ser reconhecida como capital nacional do polvilho. São mais de 30 fábricas que usam matéria-prima da região. Além disso, são 4 fábricas de pão de queijo
que usam o polvilho feito aqui. E toda essa cadeia em torno do polvilho também tem feito a diferença no turismo. Do polvilho ao pão de queijo, a cidade constrói uma rota de turismo dedicada a explorar a fabricação desses produtos. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer as fábricas como essa de pão de queijo e, é claro, de provar da receita mais mineira que existe. Estamos começando a preparar o comércio, a preparar a população para poder receber e mostrar isso, né, a quem vem visitar a Conceição dos Ouros. A pessoa vai conhecer como é a lavoura da mandioca, como é a produção do amido, né, a extração do amido, vai até a fábrica de polvilho, vai conhecer, vai nas residências na zona rural. Nós estamos preparando, né, juntamente com a Emater, a Secretaria de Agricultura, preparando esse pessoal também para demonstrar como faz o biscoito, como é feito, degustar isso em casa, né, nas casas das pessoas. É isso que a gente está buscando. Isso é uma questão de tempo para que nossa região ela possa assim, se expressar de uma maneira que seja vista com outro olhar, valorizando tudo o que a gente tem, que é um produto naturalmente fermentado e colocado na mesa do consumidor. Este prédio público guarda uma riqueza da arqueologia e que remonta à tradição do polvilho. Isso porque a ocupação indígena da região de Conceição dos Ouros é que resultou na tradição do uso da mandioca. Alguns destes artefatos têm mais de 700 anos. O nosso acervo ele é composto principalmente de urnas cerâmicas da tradição indígena Tupi-Guarani, né, de várias datas. Temos também componentes ósseos, material lítico, que são machadinhas, mão de pilão, materiais de pedra. E também o museu tem um acervo histórico, né, a partir da época do século XVIII, dos tropeiros, quando o local, o sul de Minas todo, na verdade, era um lugar de passagem, né, para as minas, e também do século XIX, com a implantação dos grandes latifúndios, as fazendas escravistas de produção de café, principalmente. E se a raiz é forte, a tradição perdura. Todos os anos, no mês de agosto, turistas chegam ao lugar para participar da Festa do Polvilho, uma comemoração que enche as ruas de Conceição dos Ouros e enche as panelas com o ingrediente cheio de história e que confere o sabor de uma visita à cidade. Por hoje é só, obrigada pela sua companhia, aproveite este domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir de meio-dia no programa Gui Boaventura. Antes disso, tem o Jornal 30 Minutos às 11h30, mais informações no patojá.com.br. Até segunda.